Ok, rapaziada, professor Borajulan com vocês. Hoje a nossa aula trata, de um tema bem legal que pode aparecer na prova do Enem, que é o parlamentarismo no Brasil. Na verdade, esse contexto de parlamentarismo no Brasil, ele acontece no segundo reinado, quando Dom Pedro II assumiu o governo em 1840. Logo em 1847, ele anuncia essa mudança política no Brasil. Então, para dar início à nossa conversa, por causa da abdicação do seu pai, Dom Pedro II sentiu a necessidade de mudar a forma de governo, né? Por isso, em 1847, implanta uma espécie de parlamentarismo no Brasil, beleza? Só que aqui o sistema funcionava um pouco diferente daquele praticado na Inglaterra. Ali, o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. E aqui não. No Brasil, o presidente do conselho, que vai ser o mesmo primeiro-ministro, era escolhido pelo imperador, né? A partir de uma lista com 3 nomes, ele escolhia o seu presidente do conselho, que faria o papel de primeiro-ministro, né? E daí, esse sistema ficou conhecido como parlamentarismo no Brasil. No entanto, vamos fazer uma observação de como esse parlamentarismo ele acontecia na Europa. Olha aqui. O modelo de parlamentarismo na Europa era o tradicional. Por exemplo, a monarquia parlamentarista tinha 2 chefes. O chefe de Estado, que aparece aqui, que era representado pelo rei ou pela rainha. Esse apenas representava o Estado. Vamos fazer assim uma analogia ao sistema parlamentarismo inglês. Lá na Inglaterra, nós temos a rainha Elizabeth II. Ela apenas representa o Estado. É ela que vai nas cerimônias, ela que vai nas comemorações, nas datas comemorativas, é ela que representa o Estado, por isso ela é chefe de Estado. Mas, na própria Inglaterra, hoje, nós temos o primeiro-ministro Boris Johnson. O Boris Johnson, ele é o primeiro-ministro e ele exerce o poder executivo. Então, ele é chefe de governo. Então, meu aluno, minha aluna, faz essa anotação aí. No sistema parlamentarista tradicional, existe o chefe de Estado, que representa o Estado, que é o rei ou a rainha, tá? E existe o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Ele exerce o poder executivo. Só que no Brasil, você sabe como são as coisas no Brasil. A tentativa de implantar esse sistema no Brasil tinha outros fins por parte de Dom Pedro II. Olha aqui. Na prática, o governo funcionava assim. O imperador, que tinha nas suas mãos o poder moderador, obviamente, o poder moderador era aquele que se sobrepunha aos demais poderes, tá? Ele indicaria o primeiro-ministro, que era o presidente do conselho. Esse primeiro-ministro, se fosse um parlamentarismo normal, aquele tradicional que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Esse primeiro-ministro, ele deveria exercer o poder executivo. E a função dele, na verdade, seria de manipular os outros ministros. Ou seja, ele deveria ser o chefe do executivo, mas aqui ele não era. O Dom Pedro vai nomear um primeiro-ministro somente para manipular o ministério. E esse ministério teria também a função de manipular a Câmara dos Deputados, o poder legislativo. Só que o poder legislativo era eleito por voto, tá? Popular. Cidadãos votavam em caráter censitário, aqueles que tinham renda mínima de 100 mil réis, eleitores paroquiais, que elegiam eleitores de províncias, que elegiam os deputados. Então, eu tenho aqui um sistema de manipulação. De manipulação, ok? Então, a tentativa do imperador, a princípio, era manipular o ministério para tentar manipular o legislativo, beleza? Então, mais uma vez, mostrando para vocês o modelo. Monarquia parlamentarista
imperador, rei ou rainha, chefe de Estado. Ministro, primeiro-ministro, chefe de governo. Só que quando eu mudo de monarquia parlamentarista no Brasil para o parlamentarismo às avessas, nós vamos ter aqui uma outra configuração. O imperador, que apenas iria representar o Estado, passa a ser o chefe de governo. Ele exerce o poder executivo. E o primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, passa a ser o chefe de Estado. Apenas representa o Estado. É por isso que nós chamamos esse sistema de parlamentarismo às avessas. Porque, na verdade, o imperador vai exercer o cargo de chefe de governo, que deveria ser do primeiro-ministro, e o primeiro-ministro exerce o cargo de chefe de Estado, que deveria ser do imperador, rei ou rainha. Valeu, galera. Esse é a nossa dica de hoje. Fique com Deus. Muito obrigado. Grande abraço do professor Buraslan.